Oi, gente, Gabs aqui de volta. Primeiro, eu queria agradecer cada um de vocês pelos comentários, eu li todos sobre o primeiro vídeo e também levei em consideração para criar esses 4 últimos desse vídeo aqui. E quem ainda não viu o primeiro vídeo da série, clica lá antes de continuar assistindo esse, tá bem? No vídeo passado, eu mostrei os primeiros croquis e eles tinham uma pegada mais feminina ou uma pegada mais teatral aqui em cima. Eu não vou perder essa parte teatral, porém agora ele vai ter um ar um pouco mais masculino, mas ainda assim mantendo o cante dele que ele precisa. Ah, e ainda tem um detalhe, eu não vou escolher um só, vou escolher 2. Na verdade, preciso de um para a solenidade e um para a festa. Então eu vou escolher 2 dentro do primeiro vídeo e esse segundo vídeo. Então bora pros croquis? Tá, para esse primeiro modelo, eu pensei, na verdade, inicialmente na cor. E aí eu fui direto na cor vinho, que eu sei que adequa muito bem à minha paleta de cores. E aí eu peguei esse veludo para dar início ao processo. Eu não sabia se esse veludo ia estar presente ou não, mas eu comecei com esse veludo. E aí eu também segui com a outra referência, que eu queria as costas do blazer abertas. E aí eu ia até colocar esses brilhos, até mesmo para deixar as costas do blazer bem em destaque. Eu pensei também em colocar um véu, mas eu não sabia como isso ia entrar e também não sabia se ia entrar de fato. Então eu botei essa referência aqui, mas não necessariamente ela entrou. E eu amo corset. Então eu sabia que eu queria corset em alguma roupa que eu realmente fosse usar. E aí eu usei essas 2 referências de corset por cima do blazer. Só que uma era realmente por cima e a outra era essa de baixo, ela é integrada ao blazer. Então tem essa mistura. Eu queria transparência na hora do corset. Então eu peguei essas 2 referências, tanto essa aqui de baixo quanto essa aqui de cima. E essa aqui de cima, ela me trouxe na verdade um aprimoramento de como eu queria essa roupa. E o resultado ficou assim. Ele não tá tão bom quanto ele ficou na minha cabeça. Mas assim eu acho que ele funciona, ainda trazendo essa ideia da calça flare, mesmo sendo social. Eu confesso que ela era muito mais bonita na minha cabeça do que ficou no desenho. Então ela é uma opção, mas ela não é a melhor opção. Eu comecei a fazer ela, inclusive depois de ter feito os outros. Mas para eu entender se ela realmente ia ficar bom ou não quanto era na minha cabeça. Então bora pro segundo. O segundo look, ele é jeans. E aí as pessoas podem falar assim, tá escrito lá no convite que não pode usar jeans, porque jeans não é social. Mas as pessoas esquecem que, por eu ser o formando, eu posso usar jeans, eu posso usar a roupa que eu quiser, inclusive, porque eu sou o formando. Então essa proposta, ela vem exatamente nesse perfil, do jeans e do azul, porque eu gosto muito do jeans, eu gosto muito da tonalidade do azul do jeans. E eu queria explorar, na verdade, isso. Começa aqui já numa tonalidade exatamente do jeans, só que sem ser o jeans. Aqui, por exemplo, é um tule, que na verdade tem várias tonalidades de jeans, tingiram esse tule para ter essas tonalidades de jeans, e aí eu já peguei essa como referência. Que não necessariamente precisa ser o jeans ter a tonalidade, mas eu queria essa tonalidade, e também gostaria de alguma certa fluidez na roupa. Essa daqui é a minha maior referência mesmo. Tanto que não é muito diferente disso. Eu gostei muito dessa degradê do branco, do jeans mais claro, na verdade, para o jeans mais escuro. Com esse brilho, eu também coloquei na minha cabeça que eu queria muito brilho. Eu vou estar com muito brilho, pelo menos na festa. E eu tentei incorporar isso da melhor forma possível. Essa terceira referência do jeans, ele é mais para eu entender como ficaria um sobretudo, mas sem ser exatamente um sobretudo convencional. Eu gostaria de trazer uma coisa mais diferente aí, sobretudo. Diferente desse aqui de cima, que é um sobretudo mais reto, ele sim parece uma coisa mais social, eu queria trazer uma coisa não muito social. Lembra que eu falei um pouco da fluidez desse daqui de cima? Eu quis trazer isso um pouco pro sobretudo. Mas lembrando que eu ia sentir muito calor durante a festa. Esse daqui foi pensado exatamente pra festa, mas eu também pensei porque eu vou sentir muito calor com sobretudo o tempo todo na festa. E aí eu pensei, preciso de alguma coisa pra baixo do sobretudo. Foi aí que eu pensei em alguma camiseta de tule, mas ainda assim trazendo essa tonalidade do jeans, do azul, e combinando com a roupa inteira. Eu trouxe essa referência daqui porque ela tem o brilho diferente desse daqui,
Tá vendo? Esse é o brilho um pouco mais orgânico, entre aspas, e esse daqui, ele é um pouco mais simétrico. O brilho vindo de muitos brilhos em cima e descendo para pouco brilho. Esse aqui eu trouxe mais ainda uma outra referência sobre fluidez, como eu queria que caísse no corpo. Essa roupa, na verdade, ela tem mais camadas do que eu gostaria, mas ainda assim ela tem aquele elemento da fluidez. O resultado foi esse. Ainda tem a tonalidade do jeans. Eu gostaria, na verdade, de encontrar um jeans mais claro e ir fazendo essa tonalidade até chegar no mais escuro. Eu tentei fazer um pouco do brilho, diferente da referência, mas ainda assim mantendo a quantidade de brilho que eu achei que seria necessário. Então aqui a gente tem os brilhos, na verdade, são aqui em cima, na gola. Também tem concentrado aqui na manga. E aí eu fiz como se aqui fosse tipo uma estrela, sabe? Tipo uma estrela ou um sol. Não exatamente um sol, mas uma estrela. Quando a gente desenha os brilhos da estrela, eu gostaria que fosse assim. E a calça, eu pensei em como a parte de cima ela vai vir um jeans pesado, o sobretudo viria um jeans pesado, eu conseguiria, na tonalidade do jeans mais escuro, colocar uma calça de alfaiataria, também no estilo flare. E aí eu conseguiria trazer essa dualidade. E tirando o sobretudo, ficaria assim, a roupa toda. E aí aqui eu quis implementar não só a camiseta de tule, mas trazendo também um brilho. E aí eu pensei em construir um broche. Não sei como faria isso, talvez compraria em uma loja já feita e eu adicionaria outras coisas, correntes, babados de brilho, para também não manter ainda o brilho que tinha no sobretudo, mas de alguma forma mais específica quando eu tirasse o sobretudo. E quando ao entorno da festa for acontecendo, eu também não senti muito calor, como se eu tivesse com sobretudo. O tule ainda é abafado, mas ele é menos do que se eu tivesse sobretudo em cima. Para esse terceiro design, eu gostaria de dar foco exatamente no corset que eu construiria. E aí eu não saberia ainda se ficaria algo social ou algo menos social. E aí, de referência, eu trouxe esse primeiro, que ele, na verdade, tem um aspecto mais Deus, um aspecto mais Egito. Ele é mais clean também, então eu imaginei, nesse primeiro momento que, buscando as referências, eu imaginei algo mais branco, ou off-white, ou champanhe. Então, eu imaginei alguma coisa assim, bem mais construído. Para minha segunda referência, eu já imaginei alguma coisa para cima. Não exatamente só o corset, mas eu gostaria de alguma coisa que tampasse em cima também. Aí a gente pula lá para baixo, que essa referência aqui foi o que eu achei mais interessante de colocar. E aí vocês vão entender quando eu mostrar tudo, que ela vai fazer sentido. Só que na minha versão eu não deixaria os mamilos aparecendo, eu faria um pouco mais em cima, mas ela sim com esse tipo um sorriso cavado. Aí eu cheguei nessa referência. Essa referência foi a que me iluminou os caminhos que eu poderia seguir. Entendendo que em cima ainda ficaria muito livre, aberto, eu imaginei em colocar e me cobrir de alguma forma, mas ainda assim trazendo a referência do corset como foco. Aí eu pensei nessa parte de cima, mas ainda assim lembrando daquela coisa teatral. Para a calça eu queria dar uma certa inovada, então eu tentei fazer algo parecido com esse e com esse aqui de baixo. Então que ele ainda continua flare, mas ele ainda é mais solto ou mais larguinho no corpo. E mais outra referência que eu trouxe para essa mesma roupa é colocar strass na própria gravata, que eu colocaria para dentro do corset. Então vai fazer sentido. Então vamos lá. A minha primeira versão ficou assim. Essa é a que mais tem versões. Então, para minha primeira versão ficou assim. Em cima, eu gostaria de manter ainda os braços descobertos, mas eu trouxe uma versão de camisa social, mas de camiseta. A primeira versão desse look é com a gravata com brilho, igual eu mostrei na referência. A minha ideia era realmente ter muito brilho na gravata. Já nessa segunda versão, eu traria essa estrutura bem aramada, bem bonita, para trazer esse ar mais teatral da roupa. Essa terceira referência eu confesso que é a minha favorita, porque eu peguei, na verdade, a ideia de um comercial que a Beyoncé fez para Tiffany & Co., que ela usa um vestido muito curto. Na verdade, na minha versão eu transformei em um corset, mas tem muito brilho, e é muito brilho. Bom, eu trouxe essa imagem para vocês verem
que faz totalmente a referência desse vestido. E é mais ou menos o que eu pensei quando eu pensei nessa terceira opção. Essa terceira opção também tem uma quarta opção dentro da terceira. É com uma certa tipo de capa. Só que essa capa, ela na verdade, ela tem o mesmo tipo do tecido da camisa jeans. Na verdade, é esse tecido aqui. Não exatamente o mesmo, mas eu gostaria do mesma leveza, fluidez e caimento que tem. Porque ao mesmo tempo que o tule ele é leve, ele é transparente, ele também é pesado. E o quarto e último look, na verdade, tem essas referências. E aqui eu gostaria, vou até já abrir esses dois juntos, para explicar que eu gostaria de usar algo que seja risca de giz, porque ele é mais socialzão. Mas eu também gostaria de trazer exatamente esse primeiro, essa estrutura, digamos assim, de corset, bem diferente do que eu já vi, e combinou muito com a risca de giz. Então eu gostaria de trazer muito isso para o meu look. Inicialmente com os ombros de fora. Então eu imaginei alguma coisa para colocar por cima. E aí, olhando as minhas referências, eu imaginei que um blazer com esse tule novamente por fora da manga, igual ele tem, ficaria uma coisa muito bonita. E quando meio entreaberta, ele também daria para ver o desenho do corset, mas ainda assim trazendo um ombro mais discreto. Então seria ali meio que na entrada, algo assim. Esse aqui eu já pensei mais sobre a solenidade em si. Aqui foi um rabisco meu que eu fiz no WhatsApp mesmo. Eu só rabisquei só para eu não perder, que eu queria luvas nesse conceito aqui. E novamente, lembrando que eu queria algo azul, eu trouxe esse tom de azul e também esse desenho, que acho que, se eu não me engano, é um mangá. Desculpa se eu estiver errado, mas ele tem brilho, então eu gostaria de trazer esse brilho e eu não saberia como. Eu só coloquei ele aqui mesmo pela tonalidade e pelo brilho. O quarto look ficou assim. Dá pra perceber que tem ali a nuance do tule, que esse tule é um pouco mais armado, não é? Que é diferente daqueles outros tules que eu usei nas referências anteriores. Ele é um pouco mais armado, ele é um pouco mais até duro, um pouco de trabalhar. Mas eu gostei desse volume que ele fez. Tá vendo que ele meio entreaberto, ainda dá pra sentir o desenho ali no meu colo e tal. E eu trouxe esse tom de azul bem forte, tanto no risca de giz, quanto no blazer. A minha dificuldade, na verdade, vai ser eu conseguir o blazer e o tecido da risca de giz do mesmo tom de azul escuro que seja esse. Ainda também não decidi se eu vou querer azul escuro ou azul petróleo. Tanto que o corset ele tá em azul escuro e a parte de fora ele tá em azul petróleo. Ainda não sei qual das cores, mas eu imagino que seja uma coisa monocromática. E sem o blazer ficaria assim, tá vendo? Ele é um pouco mais pelado, eu não queria isso pra já entrar na festa assim. E pensando também que isso aqui também combinaria com a solenidade de alguma forma. Tá, acabou, foram esses 4 últimos croquis que eu fiz. Daqui precisa sair um vencedor, tanto desses 4 quanto dos 6 do vídeo anterior. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Comentem de novo qual desses, comparem com o do vídeo anterior. Eu vou colocar a numeração seguindo a partir do número 6 do vídeo anterior, então vai ficar 7, 8, 9, 10. Então no final a gente fechou com 10 looks. E eu preciso muito da ajuda de vocês para decidir qual dos 2 looks, se vai ser um do vídeo passado, ou um desse, ou os 2 desse, 2 do vídeo passado. Eu ainda não me decidi. Eu acho que tem várias versões muito bonitas que eu conseguiria fazer, mas eu ainda não decidi qual deles vai ser. A partir do próximo vídeo, a série muda de cenário e vira um vlogzão de bastidores, de montagem, com os 2 looks já decididos para eu montar. E eu vou levar vocês em loja de tecido, loja de acabamento e o último vídeo dessa série, que eu espero que seja um fashion film, trazendo exatamente os 2 looks feitos numa filmagem lindíssima para vocês. Bom, é isso. Fico por aqui e eu conto com a ajuda de vocês para decidir os meus 2 looks. E é isso. Volto para os próximos episódios. Beijo!